Olá, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender sobre o procedimento de desoxidação na placa. Primeiramente, o que é o processo de desoxidação? Desoxidação é parar o processo de oxidação nas placas. E o que vem a ser a oxidação nas placas? Olha só, nós temos aqui alguns pontos de oxidação. Nós temos aqui as linhas, as malhas, as trilhas com pontos de oxidação. Nós temos conectores FPC também ali, com pontos de oxidação, cortando ali o fluxo de energia, fazendo com que a bateria não carregue, fazendo com que a peça ali, a tela ou a câmera pare de funcionar. Nós temos conectores de carga também, todo oxidado, com esses pontinhos brancos aí, meio esverdeado, fazendo com que o celular pare de carregar. Nós temos algumas placas com componentes SMDs também ali, alguns CIs também, alguns pontinhos em branco, que seria essa oxidação na placa. Então a primeira coisa que a gente faz é fazer uma análise visual. O técnico, primeiramente, ele desmonta o aparelho e ele vai lá fazer uma análise visual para ver se ele identifica algo anormal, como por exemplo uma oxidação na placa. Como que é gerado essa oxidação? Todas as vezes que o aparelho tem contato com líquido, com água, é gerado essa oxidação. Não necessariamente o aparelho precisa cair numa piscina, na praia. Às vezes a pessoa deixa o celular do lado ali do fogão e aquele vapor da panela, hoje, amanhã, depois, vai ali gerando uma oxidação. A pessoa às vezes leva o aparelho para tomar banho e o vapor do chuveiro, um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, vai em algum momento gerar oxidação na placa. Essa oxidação vai fazer com que o fluxo de energia que deveria chegar na peça pare de funcionar. A oxidação na placa é um dos fatores que fazem com que os aparelhos são levados nas assistências técnicas. Às vezes vai parar de funcionar a tela, às vezes vai parar de funcionar a câmera, às vezes o aparelho não vai carregar devido a uma oxidação na placa. Então, o que devemos fazer quando nós abrimos um celular e verificarmos que a placa está assim, com pontos de oxidação? Não há necessidade de trocar essa placa por outra a princípio. Primeiramente, a gente vai fazer um procedimento chamado de desoxidação na placa. Para esse procedimento de desoxidação na placa, nós vamos utilizar a cuba de desoxidação. Você vai encontrar cubas de desoxidação com outros nomes também, tá? Por exemplo, cuba ultrassônica, banheira ultrassônica, banheira de desoxidação. Mas independente do nome que você encontrar, um desses que você citar para o vendedor ou pesquisar lá em algum site de compra na internet, você vai conseguir encontrar esse equipamento. Além da cuba de desoxidação, a gente vai utilizar alguns produtos. Entre eles estão o álcool isopropílico. O álcool isopropílico é um líquido utilizado para fazer limpezas nas placas. Ele contém 99,8% de álcool. Você não pode utilizar outro tipo de álcool a não ser o álcool isopropílico para fazer esse procedimento. É necessário que antes da gente colocar ali a placa na cuba de desoxidação, nós precisamos verificar o nível de oxidação nessa placa. E para facilitar a identificação do nível de oxidação nessas placas, nós separamos em 2 tipos: oxidação local e oxidação geral. A oxidação local é aquela oxidação que pega um pontinho ali específico da placa. Já a oxidação geral é aquela oxidação que pega ali 50%, 60%, 70% da placa. E é necessário a gente fazer essa diferenciação para que a gente possa configurar a cuba de desoxidação na potência e no tempo certo. Quando houver na placa uma oxidação local, nós vamos configurar a cuba de desoxidação para 30 watts, 10 minutos. Quando houver uma oxidação geral, nós vamos configurar a cuba de desoxidação para 50 watts, 10 minutos. Antes de você colocar a placa na cuba de desoxidação, é necessário você remover todos os periféricos. O que seriam os periféricos? Seriam todas aquelas peças que são conectadas na placa através do conector FPC. Então você vai desconectar câmera frontal, câmera traseira, os slots de chip quando for necessário, ou seja, todas as peças que são conectadas na placa. Você não pode colocar na cuba de desoxidação a placa contendo ali a câmera frontal e a câmera traseira, porque senão você vai danificar essas peças. Removidas então os periféricos, coloque a placa dentro da cuba de desoxidação.
Agora você vai pegar o álcool isopropílico e vai encher ali a cuba de desoxidação o suficiente para a placa ficar submersa. Não há necessidade de encher de álcool isopropílico ali até a tampa, tá bom? Somente até a placa ficar submersa. Feito essa configuração, você, com a placa lá dentro, vai apertar o botão de ligar. Ao apertar o botão de ligar, você vai perceber que vai fazer um som, vai vibrar, e agora você pega a tampa e fecha aí a cuba de desoxidação e aguarde os 10 minutos. Finalizados os 10 minutos, você vai perceber que o álcool isopropílico esquentou bastante. É essa alta temperatura que faz com que a oxidação na placa se dissolva. E agora você vai concluir o procedimento com uma escovinha ou um pincel com cerda macia e vai passando na placa de um lado e do outro, de um lado e do outro, fazendo uma limpeza geral nessa placa. Finalizada essa parte de limpeza com o pincel ou com a escova, seria interessante ter um secador de cabelo para secar de um lado e de outro da placa para remover qualquer tipo de umidade. Caso você não tenha um secador de cabelo, você pode utilizar alguma base quente, talvez uma separadora de tela. Bem, esse foi o procedimento de desoxidação na placa. Uma observação aqui. Quando o aparelho chegar para você desligado, sempre pergunte para o cliente por que esse aparelho parou. Às vezes o aparelho teve contato com água. Você não pode ligar um aparelho que teve contato com água na fonte de alimentação para fazer diagnósticos de defeitos. Primeiramente, você precisa fazer o procedimento de desoxidação na placa e após esse procedimento é que você vai ligar o aparelho na fonte de alimentação. E por que a gente não pode ligar na fonte de alimentação? É que aparelhos que teve contato com água, nós precisamos evitar injetar a tensão ou corrente nessas malhas. Ou nós, nesse procedimento de teste, vamos acabar fechando um curto nessa placa. Quando o aparelho chegar para fazer qualquer tipo de procedimento, troca de tela, troca de conector de carga, troca de bateria, antes de você fazer a troca dessas peças, verifique se tem pontos de oxidação na placa, que às vezes nem o cliente sabe. Então você não pode fazer a troca da peça sem verificar se tem oxidação. Caso haja oxidação, você precisa tirar a foto, mandar para o cliente esse ponto de oxidação e informá-lo que tem pontos de oxidação na placa. Se você fizer o procedimento que foi contratado, troca de tela, conector de carga, sem fazer o procedimento de desoxidação e sem informar o cliente, se esse celular parar depois que você fizer a troca da peça que você foi contratado, você vai estar assumindo risco. Então, todas as vezes que você for contratado para fazer algum tipo de procedimento, verifique se na placa tem pontos de oxidação, informe o cliente, diga para ele que você precisa fazer primeiramente o procedimento de desoxidação, para daí, após feito esse procedimento, você executar o serviço contratado. Mas o mais importante é que você informe o cliente dessa oxidação e não saia aí trocando as peças, deixando a oxidação lá, ou você vai estar assumindo o risco. Mas um detalhe que eu quero mostrar para vocês. Tá vendo esse selinho aqui, ó? Esse selinho, ele é branco. Quando o aparelho molha, ele tem um reagente que em contato com água fica vermelho, indicando que esse aparelho teve contato com água. Esse selinho não foi feito para nós, técnicos, tá? Ele foi feito para a autorizada, para quando o cliente, de repente, comprar um aparelho, molhar e ir lá reclamar a garantia, o vendedor só vai fazer o seguinte: tudo bem, deixa aí comigo esse aparelho, eles vão mandar para a autorizada vai verificar esse selo, tirar uma foto e mandar um laudo, perda de garantia por mau uso. Mas para você fica informação, todas as vezes que você desmontar um aparelho, verificar que tem esse selinho vermelho ali, esse aparelho teve contato com água. Para o procedimento de desoxidação, você vai fazer sempre que esse aparelho estiver desligado. Caso esse aparelho estiver ligado, eu indico para que você não faça esse procedimento, ou você pode fazer com que esse aparelho pare de funcionar de vez. Quando o aparelho chegar para você desligado, você pode oferecer esse serviço de desoxidação na placa para o seu cliente. É bem melhor do que trocar uma placa toda, porque o cliente não vai ter as informações. Quando o celular chegar para você desligado, para você fazer esse procedimento de desoxidação na placa, você tem que passar todos os riscos para o seu cliente. Você precisa informar que esse aparelho não é mais como era antes, afinal de contas teve contato com água, e aí pode ter tido alguma sequela. Então você precisa informar o seu cliente que esse aparelho pode travar de vez em quando, pode ficar reiniciando, pode demorar para carregar, pode descarregar rápido, o touch às vezes pode dar umas bugadas. Enfim, não dê a ideia para o seu cliente que esse é um procedimento definitivo.
A finalidade da desoxidação na placa é dar tempo hábil para que esse cliente faça um backup das informações. Então, esse cliente estava usando o aparelho, por algum motivo o aparelho molhou, oxidou, parou de funcionar, e esse cliente precisa muito desse celular. E ele não teve tempo de fazer um backup das informações. Ele até pode comprar um outro celular, mas ele quer as informações daquele celular. Então, mostrando a imagem do aparelho do celular do cliente oxidado, você vai informá-lo de que ele tem duas alternativas. Ou ele troca essa placa e perde de vez as informações, ou ele tenta fazer o procedimento de desoxidação na placa, você vai tentar entregar para ele esse aparelho ligado e é para ele fazer o backup das informações. O aparelho pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, pode durar para sempre, mas você não pode dar a certeza para o cliente de que é um procedimento definitivo. A finalidade é fazer backup das informações. Se o celular continuar funcionando, beleza. Bem, essa foi a aula de desoxidação na placa. Obrigado por ter acompanhado, espero que você tenha gostado e até a próxima.